Saudações alvinegras, meu nome é Soucinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos e dá like. Muito like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é quarta-feira, dia 18 de fevereiro, e nós estamos aqui para mais um vídeo. Esse é o nosso vídeo pré-jogo, isso mesmo, começou a Taça Libertadores para o Botafogo. Vamos enfrentar esta fase, né? 2 jogos, ida e volta. O primeiro jogo é lá na cidade de Potosí contra o Nacional Potosí, e o segundo jogo aqui no estádio Newton Santos. Eu estive fazendo aqui uma pesquisa, e eu já falei isso em outros vídeos, que essa mesma pesquisa eu já fiz, mas só para tirar uma dúvida que eu tinha, aí eu fiz a pesquisa. Bom, o time que joga na maior altitude da América do Sul, se não me engano, é o Always Red. Ali aparece Always Red, com também boliviano, né? Ele também é um time da Bolívia. Ele joga a 4.000 e poucos metros ali de altitude. Depois vem o Potosí. O estádio do Always Red é o El Alto. E o de Potosí é da cidade de Potosí. Então, são times da Bolívia que tem as maiores altitudes, né? E que isso traz muitas dificuldades para quem vai jogar naquela região ali. Principalmente os times que são aqui mais de baixo, né? Uruguai, Argentina, Brasil. Esses times no Paraguai, esses times aí, eles costumam jogar a nível do mar. Então, quando chega lá em cima, dá trabalho. Ali, quando você tem ali Venezuela, Colômbia, a própria Bolívia, tem outros times da Bolívia, né? O Chile, esses times têm mais, o Equador, eles têm mais facilidade de adaptação, porque eles também têm alguns estádios em altitude, na altitude. Então eles sofrem menos. Mas nesse caso o Botafogo tem um adversário a mais. Vai jogar com um adversário a mais. O Potosí não vai jogar com 12. Ele vai jogar na realidade com um adversário a mais. O Botafogo vai jogar com um adversário a mais. É como se ao invés de entrasse 11, entram 22. Não é um jogador a mais, é um adversário a mais, que é a altitude. Cara, muitos jogadores ali vão sentir. Por isso é que em muitos vídeos do passado eu sempre falava, cara, é sempre bom o Botafogo ter no seu elenco pelo menos ali 2, 3 jogadores desta região. Colombianos, venezuelanos, equatorianos, chilenos, até bolivianos, se você encontrar. Eu lembro também que naquela época eu falava, pô, o Botafogo poderia contratar o Chico da Costa, o Bruno Nazário, que eram brasileiros e que estavam jogando lá. Já faziam mais de mais de um ano que eles jogavam lá, naquele time no Bolívar, acostumado também. Bolívar é outro time que joga numa altitude muito alta, muito grande. Então eu falava, pô, cara, o Botafogo poderia ter, porque você tendo 2 jogadores desse nível, pelo menos 2, você já tem 2 pessoas que você não precisa ali fazer uma substituição, a menos que seja extremamente necessário. Correto? Então eu sempre falava isso. Mas o Botafogo não tem esses jogadores, ou tem alguns que nós vamos ver ali quando nós entrarmos diretamente no nosso pré-jogo. Antes disso, você sabe, tem acompanhado, se não tem acompanhado, eu estou te passando agora. Eu não faço informação, eu apenas registro informações que eu pego em outros canais.
Então o Botafogo está no aguardo da apresentação do Medina, provavelmente chega de segunda ou terça-feira, né? Então não vai poder jogar hoje, não vai poder jogar no sábado, mas vai chegar para se juntar ao Botafogo, assinar contrato, fazer exames e estar apto para as próximas jornadas, talvez no Campeonato Brasileiro. E aí vai dar também aquele tempo para ele se adaptar, para ele se integrar e se entrosar com os jogadores do elenco. O outro jogador que parece que está acertando, eu falei também ontem, mas não quis entrar em muito detalhe, e não vou entrar em detalhe, é o Paulo Otávio. É um lateral esquerdo, um lateral ala, né? Lateral ala que joga no Al Saad, lá do Catar. Parece que o contrato termina em junho, portanto, fevereiro, março, abril, maio, junho, 4 meses. E o clube não vai renovar, ele também não quer renovar. Então o Botafogo está fazendo ali um fechamento para trazer esse jogador. Talvez ainda essa semana também. O Botafogo está forçando ali a barra para fazer esse fechamento. Acordei hoje, garganta seca. Então, dentro desse aspecto aí, o Botafogo também está se posicionando. A questão do zagueiro ainda não temos notícia. Não sabemos se vem de César, se não vem, como é que vai ficar essa situação. Mas a verdade é que o Botafogo agora começa a ter um elenco um pouco mais qualificado, né? Já temos ali os zagueiros, temos o Riquelme, que eu não sei porque que não está aparecendo, poderia estar aparecendo. Se está aparecendo o Justino, poderia aparecer o Riquelme. Se está aparecendo o Marquinhos, poderia aparecer o Riquelme. Eu não vejo o motivo pelo qual o Riquelme também não esteja sendo ali relacionado, ou pelo menos que o nome dele apareça ali. Mas temos o Riquelme, temos agora o Justino, temos o Ítalo, temos alguns jogadores ali que podem, Cauã Branco, temos jogadores que podem ali suprir a necessidade do Botafogo, pelo menos momentaneamente, né? Numa emergência, emergencialmente. Então temos esses jogadores. E aí o Botafogo também criou uma estratégia para essa partida. O que o Botafogo fez? Pegou um grupo de jogadores, levou Léo Link, levou Christian Lor, levou um grupo de jogadores já antecipadamente para a cidade de Sucre, se não me engano. É uma cidade um pouco abaixo ali de Potosí. Então levou os jogadores para Sucre, sob o comando do técnico Belão, aquele técnico do Sub-20, excelente treinador, excelente profissional. Levou também a equipe do Belão, foi todo mundo com ele para poder fazer o primeiro período de adaptação. Então um grupo teve um período de adaptação maior do que o segundo grupo, porque o segundo grupo viajou ontem para se juntar ao restante, que já está lá, e assim saírem para a cidade de Potosí. Você sabe, eu também já falei, foi uma ideia, né, do Vanderlei Luxemburgo há alguns anos. Ele criou a estratégia de viajar no dia para a cidade e viajar em vans. Essas picape, talvez seja picape ou SUV, né? Mas SUV 4x4. Pega 4x4, o Toyota, Mitsubishi, essas picape, e bota na estrada para chegar a Potosí. Parece que são 3 horas de Sucre a Potosí. 3 horas de viagem. Então, 3 horas e meia, se não me engano. Então, a equipe chega lá na hora, nesse sistema de transporte. Eu não sei se a equipe intermediária, né, essa que subiu na frente, já está em Potosí ou se aguarda o restante do elenco em Sucre para subirem juntos. E aí o Botafogo vai para o jogo.
O segundo grupo que eu falei para você, que o Botafogo dividiu em duas partes, né? Eu falei da primeira. O segundo grupo são aqueles jogadores que ficaram no Rio para poder enfrentar o Flamengo. Ó, falei Flamengo. Fiquei meio perdido aqui com o barulho da moto. E eu também já cansei de explicar isso. Moro na rua principal, infelizmente. Fico ouvindo aí esse barulho aí. Então, o grupo que ficou aqui no Brasil para enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Carioca, ele viaja para se juntar ao restante dos meninos que estão lá. Bom, então, dentro disso, eu fiz ali uma escalação. Eu criei uma escalação. E vou dizer para você, eu não inventei muito não. Eu entraria com o time titular. Realmente vamos precisar mexer, mas eu faria assim. Eu entraria com o Link, Léo Link, entraria com o Bastos, o Ítalo e o Barbosa, Bastos, Ítalo e Barbosa, Vitinho, Newton, Barreira e Alex Telles, Vidalba, Montoro e lá na frente o Kadir. O Arthur Cabral não viajou. Eu prefiro o Kadir do que o Matheus Martins. Mas temos ali banco. Temos grandes jogadores, temos bons jogadores no banco. Já temos ali agora o Justino, que foi relacionado, pode ocupar a zaga. Você pode botar o volante, o garoto Arthur Novaes e puxar o Newton. Tem o Matheus Ponte, que pode atuar tanto no lugar do Vitinho como ala, como zagueiro. Correto? Johan Hernandes para a substituição do Alex Telles. O Wallace Davi, que pode estar até inclusive no time titular ali. O Wallace Davi, Cauã Toledo, Arthur Isaac. Eu acredito muito nesse jogador Arthur Isaac. Eu já inclusive coloquei que o Arthur Isaac pode se tornar melhor do que o Kadir. Tem muita habilidade esse jogador, tem uma certa velocidade, tem altura, tem porte físico. É um centroavante que eu falo que vai dar muitas alegrias ao Botafogo. Nós temos o Cauã Toledo, cara, que para mim, e eu já falei isso também até nas lives dos nossos amigos, eu falei, cara, porque falava assim, nós precisamos de um novo Luiz Henrique. Eu falei, cara, o jogador que vai mais se assemelhar ao Luiz Henrique no Botafogo é o Cauã Toledo. Ele joga, tem velocidade, sabe fazer gol, ele não tem medo de arriscar as jogadas. Então o jogador que mais vai se aproximar ao Luiz Henrique dentro do elenco do Botafogo é o Cauã Toledo. Vamos ter Matheus Martins, temos o Nathan Fernandes, temos toda essa gama de jogadores no banco de reserva para poder fazer a substituição. Correto? Eu faria dessa forma. Agora, nós temos aí esse grupo que subiu antes, né? E que pode ter muitos jogadores ali escalados. O próprio Wallace Davi, o Arthur Novaes, o Arthur Isaac. Então, o Kadir, que eu acho que vai ser titular. Então, todos esses jogadores ali estão à disposição do Botafogo. Então, mais uma vez, é o meu time, é o time do canal. Aqui não tem aquela provável escalação. Todo mundo que faz provável escalação erra. E eu acho que eu vou errar também. E talvez vou errar até por muito. Então, meu time é Link, Bastos, Ítalo, Barbosa, Vitinho, Newton, Barreira, Telles, Vidalba, Montoro e o Kadir no ataque. Vou repetir: Link, Bastos, Ítalo e Barbosa, Vitinho,
Newton, Barreira, Teles, Vidalba, Montoro e Cadê. Esse é o meu time. Esse é o time que eu gostaria que o Botafogo fosse a campo. Bom, agora só não resta aguardar. Daqui a pouco eu vou dar uma saída, né? Vou ver se eu encontro alguma coisa aberta. Não sei nem se o mercado abre hoje, mas eu acho que abre. Porque ontem eu fui no mercado e estava aberto. E ontem que foi feriado, né? Então o mercado deve abrir daqui a pouco. Eu vou dar uma saída, vou comprar aquele tira-gostozinho para ver o jogo. Não vou comprar refrigerante porque eu fiz um chá de abacaxi, da casca do abacaxi com canela. Então, inclusive, meu café foi esse suco, esse chá gelado. É um chá gelado. Então, é isso que vai ser na hora do jogo. Graças a Deus eu não bebo. Tô livre desse mal, tá? Mas se você quiser ir lá tomar sua cervejinha, ver o jogo, tomar sua cervejinha, se tiver gosto, fica a seu critério, ok? Então é isso aí. Um grande abraço, saudações alvinegras.